Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Primeiro, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando-se e recordando seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de outros mundos ao qual aspira. Se sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se, de volta a esse mundo após a morte, é finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. Segundo, a alma se desvia e se perturba quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se apega a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, ao contemplar sua própria existência, ela se dirige para o que é puro, eterno e moral, e sendo da mesma natureza, permanece ligada a isso por todo o tempo possível. Então seus desvios cessam, pois está unida ao que é imutável, e esse estado de alma é que se chama sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas debaixo, terra a terra, do ponto de vista material, se ilude para apreciá-las com justeza. É necessário vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, isolar de algum modo a alma para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Capítulo 2, número 5. Terceiro, enquanto tivermos nosso corpo e a alma estiver mergulhada nessa corrupção, nunca posuremos o objetivo de nossos desejos. A verdade, com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos nessa necessidade em que estamos de cuidar dele. Além do mais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios um só instante. Mas se nada é possível conhecer puramente, enquanto a alma está unida ao corpo, de duas uma, ou jamais conseguiremos conhecer a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertados da loucura do corpo, conservamos então, como é de esperar, com o homem igualmente livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. É por isso que os verdadeiros filósofos se excitam em morrer, e a morte não lhes parece de modo algum terrível. O céu e o inferno. Primeira parte, capítulo 2. Segunda parte, capítulo 1. Esse é o princípio das faculdades da alma obscurecida por meio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas aqui só se trata de almas já depuradas. O mesmo não ocorre com as almas impuras. Quarto, a alma impura nesse estado se sente oprimida e arrasta novamente para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Então vaga, como se diz, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto os quais se tem visto às vezes tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que conservam algo da forma material, o que faz com que os olhos possam percebê-las. Não são as almas dos bons, mas dos maus, que são obrigadas a vagar por esses lugares,
onde carregam as culpas de sua primeira vida e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. E então retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua primeira vida constituíam o desejo de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o julgo da matéria é descrito como o Espiritismo o mostra nas evocações. Mas ainda observa-se no texto que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se libertam disso. O Espiritismo não diz outra coisa, acrescenta somente que a alma se tomou boa resoluções na vida errante e que possui conhecimentos adquiridos. Traz ao renascer menos desejos, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que tinha em sua existência precedente. E assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. O céu e o inferno, segunda parte. Quinto, depois de nossa morte, o gênio daimon, demônio, que nos tinha sido conferido durante nossa vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidas ao Hades, ali serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. É a doutrina dos anjos da guarda, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, depois de intervalos mais ou menos longos de vida errante. Sexto, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. São os laços que unem o grande todo a si mesmo. Uma vez que a divindade nunca entra em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em contato e se entretêm com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual derivou o termo demônio, não era tomada na antiguidade, no sentido que lhe é conferido nos tempos modernos. Não era atribuída exclusivamente a seres malfezeiros, mas a todos os espíritos em geral, entre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substituam a palavra demônio pela palavra espírito e terão a doutrina espírita. Introduzam a palavra anjo e terão a doutrina cristã. Sétimo, a preocupação constante do filósofo, tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos no tocante, e esta vida, que não passa de um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não será prudente viver em função da eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Oitavo, se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. O que realmente importa é distinguir muito bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimenta como Deus de ciência e de pensamentos, da alma
mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de se elevar para o divino e a retém nos lugares de sua morada terrestre. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Existem na diferença de situação que resulta para elas de sua maior ou menor pureza. O que eles dizem por intuição, o Espiritismo o prova, com os inúmeros exemplos que põe diante de nossos olhos. O céu e o inferno, segunda parte. 9. Se a morte fosse dissolução completa do homem, muito ganhariam com isso os maus, pois se veriam livres após sua morte, ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Aquele que embelezou sua alma, não com ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá esperar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, é dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a anulação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por consequente, um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada, que somente o homem que se despojou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar da outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente põe diante de nossos olhos, quão penoso é para o mal a passagem desta a outra vida e a entrada na vida futura. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1. 10. O corpo conserva os vestígios bem impressos dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma, quando esta, despojada do corpo, ela guarda os traços evidentes de seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada um dos atos de sua vida deixaram nela. Assim, a maior desgraça que possa acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Veja, Calices, que nem você, nem Póclus, nem Górgias poderiam provar que devemos levar outra vida que nos seja útil quando estivermos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que é preferível receber que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos nos aplicar não a parecer, mas ser um homem de bem. Colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Aqui temos outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha em terra. Desta máxima, é preferível receber que cometer uma injustiça. Não é totalmente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime com esta figura. Se alguém lhe bater uma face, apresenta-lhe a outra. 11. De duas umas, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve atingir-se à morte, será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhos e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade encontrar por lá
aqueles que conhecemos, meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e distinguir lá, como aqui, aqueles que são sábios, aqueles que julgam sê-lo, mas não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vocês para viver. Sócrates a seus juízes. Segundo Sócrates, o homem que viveu na terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo mostra que continuam as relações anteriores, de tal modo que a morte não é nem uma interrupção, nem uma cessão da vida, mas uma transformação em solução de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo transmitiu 500 anos mais tarde, e aqueles que agora os espíritos difundem, não teriam falado de outro modo. Não há nada nisso que deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados deviam conhecê-las antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates e Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem ter sido mais tarde daqueles que secundaram Cristo em sua missão divina e que foram escolhidos precisamente porque estavam mais que outros em condições de compreender seus sublimes ensinamentos, porque finalmente podem hoje fazer parte da pleiade dos espíritos encarnados de viver e ensinar aos homens das mesmas verdades. 12º. Se nunca teve distribuir injustiça com injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o dano que nos tenha causado. Poucos, no entanto, vão admitir este princípio, e os que se desentenderem a respeito nada mais vão fazer que se desesperar uns aos outros. Não é este o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar a nossos inimigos? 13º. É pelos frutos que se conhece a árvore. Deve-se classificar toda a ação por aquilo que produz. Considerá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela se origina o bem. Esta máxima pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. 14º. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Mas uma coisa é que para ele ainda mais estranha do que o que lhe pertence. 15º. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa que se esforça por se assemelhar a ele. Seria coisa grave se os deuses levassem mais em consideração nossas oferendas que nossa alma. Por esse meio, os mais culpados poderiam se tornar propícios a elas, mas não verdadeiramente justos e sábios. São somente aqueles que, por tuas palavras e por teus atos, cumprem teus deveres para com os deuses e os homens. 16º.
Chamo, homem vicioso, a esse amante vulgar que ama o corpo mais que a alma. O homem está em toda parte da natureza, que nos convida a exercer nossa inteligência. É encontrado até no momento dos astros. É o amor que orna a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde encontra flores e perfumes, e ainda o amor que dá paz aos homens, acalma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza, uma vez que Sócrates disse que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio. Isto é um grande espírito que preside o amor universal. Essa proposição lhe foi imputada de modo particular como crime. 17º. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode-se perguntar por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, não há mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Diz que aquele que possui a virtude e adquiriu por seus esforços em suas existências sucessivas, despojando-se aos poucos de suas imperfeições. A graça é a força com que Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e praticar o bem. 18º. É disposição natural em todos nós perceber muito menos nossos defeitos que os de outrem. O Evangelho diz: vocês veem palha no olho de seu próximo e não veem a trave que está no de vocês. 19º. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. É visto que todo não está em bom estado. É impossível que a parte seja saudável. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que a reação incidente de um sobre outro abre assim um novo caminho para a ciência, ao lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções. Concede-lhes os meios de combatê-las. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, com menos frequência haverá de fracassar. 20º. Todos os homens, a partir da infância, fazem muito mais mal que bem. Essa frase de Sócrates toca na grave questão de predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde só habita uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo oferece a solução, que é desenvolvida mais adiante, nos capítulos 2, 3 e 4. 21º. A sabedoria em não acreditar, saber o que você não sabe. Isso é dirigido àqueles que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tendemos primeiramente torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Caso contrário, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade.
cuidemos de instruir-nos, mas não nos incomodaremos. É assim que devem proceder os espíritos com relação a seus contraditores, de boa ou de má fé. Se Platão vivesse hoje, acharia as coisas mais ou menos como em seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria gente que zombaria de sua crença nos espíritos e que o trataria de louco, assim como seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates se viu primeiramente ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é real que as grandes verdades novas, ao levantarem contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer martírios.